Olha só, se você é um administrador de redes, um gestor de redes ou até mesmo gestor de tecnologia da informação, você tem que gerenciar um departamento de TI dentro da sua empresa. Eu vou trazer para você hoje uma ferramenta fantástica que vai te dar a visão da empresa como um todo. O que está em risco, o que precisa ser feito, como acessar remotamente, tudo no único local. É uma ferramenta insana que eu decidi trazer para o canal. Vem comigo para o vídeo. Pessoal, vamos lá. O sonho de qualquer administrador de redes ou um gestor de TI é ter uma visão ampla da sua empresa. O que está acontecendo? Se existem computadores vulneráveis, quais atualizações estão pendentes, inventário de hardware, software. Hoje, quantas ferramentas você utiliza para ter controle de tudo isso? E se eu disser para você que existe uma ferramenta unificada onde você pode fazer isso de maneira tranquila e com a interface extremamente amigável que você pode, inclusive, apresentar para o diretor, né, da sua empresa. A gente sabe a dificuldade que o TI tem para conseguir convencer a alta direção de que aquelas ferramentas são importantes. Por quê? Nós sempre estamos falando de maneira muito técnica, né? Agora, imagine só você mostrar um painel para o seu diretor e mostrar que vocês estão com problemas, que você precisa de solução e precisa do apoio da alta direção. Pois é, eu quero apresentar para vocês uma ferramenta muito interessante de uma empresa chamada Bluepex. Bom, a Bluepex é uma empresa de cibersegurança e ela é brasileira. Ela está há 20 anos no mercado. Então, ó, vem comigo, sem enrolação, que eu vou te mostrar na prática essa ferramenta funcionando. Tenho certeza que vai ajudar e muito no seu dia a dia. Bom, eu já estou aqui na ferramenta e olha que interessante, gente. Olha só como ela é amigável. Deixa eu até tirar aqui os meus favoritos para que você enxergue de maneira muito tranquila. Olha só, gente, que bacana. Aqui eu tenho uma noção exata de tudo que está acontecendo na minha empresa. Por que que é legal? Porque aqui eu tenho vários módulos e eu já vou apresentar alguns importantes aqui nesse momento para você ter uma gerência legal. Eu tenho a saúde do website, então eu posso saber se meu website está com problema, se ele está com problema em certificado digital, se ele caiu em alguma blacklist. Olha só, eu vejo tudo isso, saúde do e-mail, se tem e-mails vazados na Dark Web, eu também consigo enxergar. Saúde dos endpoints, que é onde eu vou trabalhar com você hoje. Então eu sei as atualizações que estão pendentes de Windows e o que tem de dispositivos vulneráveis na minha rede. Além disso, eu tenho a saúde do backup. Olha, se você não tem backup em nuvem, você não tem uma continuidade de negócio. Qualquer alteração, qualquer invasão que você tiver, como é que você segue a vida? É importante que você tenha um backup em nuvem. Esses caras trazem isso também. E aqui a gente tem o firewall, né, dessa empresa, que é um firewall de camada 7, ou seja, monitora até a aplicação. Então você quer saber o uso de Facebook, de Insta, como é que tá na sua rede, se isso está consumindo muito, você vai ter uma noção. E por aqui você já até consegue saber o nível de risco, a qualidade dos seus links de internet. Então eu vou me aprofundar nessa ferramenta de saúde dos endpoints e no firewall. Então vamos lá, gente, vamos entender. Então olha só, conforme eu clico na ferramenta, eu já posso me aprofundar. Mas antes eu quero mostrar para vocês o monitor de alertas. Então imagine só você ter um monitor de alertas na palma da sua mão. Os caras desenvolveram um app, galera, que eu consigo saber o nível da minha CPU, o nível de uso do disco. É claro que o que eu estou usando aqui é uma ferramenta que está acontecendo em tempo real. Então, pode aparecer alguma coisa aqui ou pode não aparecer. Mas eu vou saber nível de uso de CPU, nível de uso de disco, rede, se meu link de internet está ruim ou não. Ele vai mostrar tudo aqui, olha só. Porcentagem de CPU, ó. Isso pode ser para um servidor, pode ser para um computador importante, de algum diretor, alguma área que é crítica para a empresa. Eu vou enxergar tudo isso na palma da minha mão. Imagine só que interessante você ter isso. Hoje você deve estar cego, você não enxerga esse tipo de coisa, né? Então você descobre que o servidor está parado depois de um tempo, né? E aqui não, você vai ter a proatividade, olha só. Memória física usada, porcentagem de CPU, ele vai te informando de acordo com o que você estabelecer. Então você vai ter alerta de informação, atenção e críticos, tá? E aí, olha aqui, ó,
Tá vendo? Ó, endpoint vulnerável. Então ele encontrou um dispositivo que ele está com algum problema, olha. Então isso daqui mostra que ele pode estar com real time desativado. Então o antivírus não está verificando em tempo real. Uso de disco, ó, 21% do disco usado. Então veja, eu tenho alguns cuidados aqui que antes você não enxergava. E olha essa interface, né, galera? Você imagina só você ter isso aqui no seu departamento para monitorar o que está acontecendo dentro da sua empresa. Então, vamos aqui entrar agora em alguns pontos que eu quero mostrar para você, saúde dos endpoints. Então, lembrando que essa empresa ela trabalha de maneira modular, ou seja, cada quadrante representa um módulo. Você pode contratar o módulo que mais vai fazer sentido para você. Mas olha só, eu vou explorar um pouco aqui o Endpoint Control. Através do Endpoint Control dessa empresa, eu tenho várias informações. Eu tenho aqui, ó, virtualizadores, eu tenho uma série de coisas. Eu consigo monitorar a produtividade do meu time, como que o meu time está fazendo, se qual é o software que mais está sendo usado na rede, uma série de coisas, tempo ocioso, software mais utilizado na rede. E se você tem dúvida se você pode monitorar esse tipo de coisa dentro da sua empresa, eu vou deixar um vídeo aqui onde eu falo dos cuidados jurídicos, inclusive, que você deve tomar para fazer esse tipo de coisa para te amparar juridicamente. Então, o vídeo está aqui, clica aqui, você não vai sair desse vídeo, ele vai ficar aí para você assistir em seguida. Então, veja, aqui eu tenho o top 5 de quem está mais ocioso, né? E aqui eu posso fazer um filtro e verificar quais são os usuários que estão mais ociosos aqui no momento, tempo de inatividade e uma série de coisas. Então eu consigo enxergar isso daqui. Além disso, né, eu consigo também saber os softwares que estão sendo mais utilizados na minha rede. Isso vai me trazer, com certeza, uma visualização muito interessante para apoiar, inclusive, a gestão de determinados departamentos, tá? Além disso, gente, a gente sabe, se você é administrador de rede, você sabe que o WSUS, ele foi de arrasta para cima, né? Então, aqui eu tenho a noção da quantidade de máquinas que eu tenho na minha rede operando cada sistema operacional. Qual está com Windows 10, quem está com Server 2012, Windows 8, quantos. E daqui também eu consigo fazer a gerência dos patches de atualizações da Microsoft. Então, veja que interessante. Aqui eu consigo gerenciar, né, quais são os cabeças. Se eu clicar aqui, eu vou para o site da Microsoft, onde lá eu vou entender direitinho e posso aplicar todas essas correções daqui nessa máquina do usuário. Dessa eu posso fazer isso. Posso, inclusive, agendar essas atualizações por território. Então, vamos supor que você tem uma filial ou você tem vários departamentos. Aqui eu consigo selecionar para onde vão essas atualizações de maneira muito tranquila e sem incomodar o usuário. Inclusive, seleciono a opção de reinicialização, a frequência que isso vai ser feito. Olha só que interessante, gente. Tudo isso sem sair da ferramenta. E qual é o ponto aqui da Bluepex, né, gente? O ponto da Bluepex é cibersegurança. E para isso, o que a Bluepex verifica? A quantidade de sistemas operacionais descontinuados. Então, vamos voltar aqui. Eu cliquei porque eu vou mais rápido desse modo, tá? Então, vejam só. Se eu entrar aqui novamente no Endpoint Control, eu tenho versões descontinuadas. Se você tem versões continuadas de Windows, o que isso pode causar para você, né? Invasões, backdoors que a Microsoft não vai mais corrigir. Vejam só, então aqui, olha só, eu tenho uma total noção de versões que estão rodando no meu parque. E ainda sei, olha só, Home Basic dentro de uma rede é ilegal. Eu posso ter problemas com a Microsoft e ainda ter que comprar as pressas, né? E olha o problema aqui, ó. Essa máquina não está licenciada. E aí, que máquina é essa, né? Gente, eu posso clicar em detalhes e ir direto para o monitoramento desse dispositivo. Aqui eu vou ter um background, né? Eu vou ter toda uma noção de que máquina é essa, qual usuário está logado. Aqui eu tenho o domínio, posso atualizar o antivírus da Bluepex, ela tem um antivírus, posso coletar inventário, verifico o uso da CPU, disco rígido, o que está acontecendo, se tem ameaça em quarentena e melhor, né? Onde essa pessoa está.
É onde está esse computador. Então, no formato híbrido, no formato home office, você consegue saber onde o seu usuário, o seu colaborador está. E aqui eu enxergo as ameaças em quarentena. Olha só que interessante, gente. Aqui eu consigo fazer todo esse trabalho, consigo ter uma série de informações como inventário de software e posso remover inclusive um software aqui dentro, ó. Se eu chegar aqui, ó, remover esse software, pronto. Eu não tenho problema nenhum de ter que acessar a máquina para fazer isso. Eu posso fazer tudo isso daqui e posso fazer em larga escala para mais de um computador. Feito tudo isso, eu posso simplesmente chegar aqui e acessar remotamente essa máquina. De novo, eu estou dispensando outros softwares que eu precisaria para esse tipo de coisa, né? Então, por exemplo, um Ndesk da vida, eu já não precisaria mais. Apenas com essa ferramenta, com essa única ferramenta, eu consigo sim acessar remotamente o computador daqui de maneira tranquila e toda configurada, né? Olha que interessante. Além disso, se eu tiver aqui nessa página, eu posso descer e eu tenho aqui, ó, captura de tela. Então, eu posso muito bem chegar e entender o que aquele usuário está fazendo no momento. Então, a empresa, ela pode, para o gestor, né, de redes de computadores, ele pode enxergar o que a pessoa está fazendo no computador corporativo, né? Então, é possível, por conta dessa feature que a Bluepex oferece, ó, captura de tela e monitoramento. Lembrando que faça a recomendação para que você assista esse vídeo aqui que eu falo sobre isso, né? É possível monitorar o seu usuário, o seu colaborador, sem invadir a privacidade dele? Gente, acessa aqui para você saber os limites, até onde você pode ir. Lembrando que a Bluepex, ela é toda baseada nas questões de LGPD, então ela garante que está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados e é uma empresa certificada ISO 27001. Isso mostra que a empresa está preocupada, né, com a questão de privacidade das pessoas que usam essa ferramenta. Pessoal, olha só que legal. Além da Bluepex fazer toda a gerência do seu dispositivo, do seu computador, ela também faz isso para o seu smartphone. Então imagine só que você, gestor de tecnologia, entregou smartphones para os seus executivos, né? A Bluepex permite fazer a gerência dos Androids. Você vai saber exatamente como os Androids funcionam e também Linux, tá? Então, deixa eu te mostrar aqui, ó. Eu estou aqui com uma série de dispositivos e eu tenho aqui, ó, o Peter Celular. Vamos lá, eu vou acessar o Peter Celular aqui. Vamos ver, ó, eu tenho toda uma gestão sem invadir a privacidade do Peter, ó. Se o carregador está conectado, se não está, temperatura, a localização, tudo isso aqui, contas cadastradas, bateria, rede Wi-Fi, aplicativos, eu consigo aplicar políticas para manter esse celular seguro. Então, veja que interessante. Além disso, você vai ter ainda uma gerência do que está acontecendo com seus mobiles. Fala sério, né, gente? Que ferramenta fantástica. Pessoal, além dessas questões do Endpoint Control, a Bluepex também possui um firewall, né? E esse firewall, como eu disse, é um firewall de camada 7. Se você sofrer um sequestro de dados, o que você vai fazer, né? Da onde que veio esse ataque? É importante que você saiba, até mesmo para você ter uma gerência maior. Por isso, a Bluepex ela oferece um firewall de camada 7, lembrando que é tudo nacional, tá, gente? Então, é fabricação própria. Aqui você tem, vamos supor que você tem uma filial, né? Você pode ter o dispositivo WPEX espalhado por essas filiais. E aqui ele está mostrando que tem um nível de risco alto, né? Por quê? Veja a facilidade na tela. E aqui ele vai dizer uma regra que pode estar colocando o seu firewall, sua empresa em risco, né? Então, aqui ele mostra para você que você precisa corrigir. Outra coisa, sabe aquela situação de que o seu link de internet caiu e você nem sabe por quê? Isso não acontece quando você tem essa ferramenta. Aqui a gente tem, ó, saúde dos links. Eu consigo monitorar os meus links de internet pelo link monitor. Eu sei disso, sei quais links estão bem ou não. Então, aqui na minha demonstração, eu tenho 5 links de internet.
eu vou entrar em um deles e vou verificar o que está acontecendo. Então, veja, aqui eu tenho uma saúde do link ruim, tá vendo o rostinho? Ó, e aqui eu tenho, ó, uma latência não interessante. Está online, mas o pessoal está reclamando. O que, que isso vai trazer para você? Olha, você pode trocar o link, trazer o link secundário para a jogada, cuidar do link primário, falar com a operadora, enquanto isso sua empresa não para de rodar. Fala sério, né? Você tem uma ferramenta fantástica na sua mão. E lembrando que aqui eu estou apenas no domo, né? Como a Bluepex gosta de chamar, o domo, né, de soluções aqui. Mas se eu adentrar mesmo na interface desse UTM, desse firewall, eu vou ter acesso a todas essas questões aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui um firewall app, então se eu chegar aqui nesse firewall app, eu vou enxergar, olha só, o consumo de rede social nesse momento, ó. Então eu sei exatamente o que está sendo consumido dos portais, streaming de vídeo, música e até mesmo acesso remoto. Tudo por nosso, tudo pelo firewall da Blue Real, de cada usuário. Então aqui eu tenho acesso real de cada usuário, veja, status liberado, grupo, olha só, o que tá navegando, o que não tá. Veja que fantástico, eu tenho também o endereço IP daquele computador, isso traz uma gerência fantástica para você. Além disso, né, além de tudo isso, tem o Web Filter. Esse Web Filter possibilita você enxergar o que está sendo bloqueado, o que está barrando, o que não está, o que está sendo acessado. E aqui você tem algumas categorias sendo bloqueadas que não são permitidos pela empresa. Vejam só que interessante, gente. Se você não tem isso como uma ferramenta para te apoiar na sua gestão, o seu dia a dia fica muito mais difícil, né? Você acaba se tornando um bobeiro da TI, você acaba apagando incêndio à torta direita sem saber o que está acontecendo e detalhe, não consegue mostrar para a sua direção os problemas. Com uma ferramenta como essa da Bluepex, você consegue apoiar o seu time e ainda ter tranquilidade na sua gestão e ter um sono mais tranquilo. Vou deixar o link aqui para você falar diretamente com os caras da Bluepex. Gente, são os fabricantes, você não vai falar com nenhum representante. Não perca tempo, teste a ferramenta e ó, fiquei sabendo que a Bluepex tem lá algumas condições interessantes para você. E detalhe, né, gente, é nacional, não vai sofrer variação cambial, você não vai negociar em dólar. Então, não perca tempo, vá lá e busque essa ferramenta. E aí, fez sentido para você esse vídeo? Vai te ajudar na sua gestão de TI? Eu tenho certeza que sim. Então, eu vejo você na próxima. Até lá. Fui. Tchau.